Bom dia, fonos! Começando mais uma live. E essa live de hoje, ela é intitulada Como saber se a técnica escolhida realmente é ideal. Essa live, lembrando, ela faz parte de um evento muito maior que eu estou fazendo, que é o Descomplica Fono, que é um evento direcionado a fonoaudiólogos e estudantes de graduação. Ele é gratuito e online, e nesse evento eu vou te mostrar como é possível ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, se você também quer isso, se inscreva nesse evento, o link vai estar na bio, nos comentários aqui desse vídeo, para quem assistir gravado depois. Então, se inscreva que é gratuito. E, gente, começa amanhã na terça-feira, dia 2, é um evento que vai durar 3 dias, né? Vai ter 3 etapas, né? Terça, quarta e quinta. Então, dia 2, 3 e 4 de maio. Em função disso, essa live de hoje é uma live de aquecimento e pleno feriado, né? Mas o trabalho chama e eu sei que vai ter gente que vai assistir gravado depois, porque já teve gente que perguntou se ficaria gravado. Então vamos lá, pessoal, vamos ao nosso assunto de hoje, que é um assunto super importante. Lembrando que assim, quem não assistiu ainda as outras lives de aquecimento, ainda dá tempo para assistir. Aproveita o feriado de hoje, faz uma maratona aí das lives da semana passada, que o pessoal que assistiu deu feedbacks assim muito bacanas, muito interessantes. E eu acho que vale a pena. Essas lives, elas são bem importantes para realmente ter um entendimento completo para chegar lá no dia do evento, na terça-feira, e conseguir um aprendizado bastante grande. Eu acho que vai valer muito a pena. Então, se inscreve e, além de se inscrever, anota na agenda também, tá? Anota para não esquecer que começa amanhã o nosso evento, a jornada Descomplica Fono. Bom, gente, vamos lá então. Vamos falando então. Bom, semana passada eu falei em várias lives aí, falei em várias etapas, vários pontos importantes na escolha da técnica ideal. Porque assim, uma das coisas que a gente mais viu de solicitações é essa dúvida com relação assim, qual é a técnica ideal, né? Então por isso que a gente começou a ensinar isso. Primeiro eu e a Josi, né? E depois aí a gente acabou, eu e a Josi, nos dividindo um pouquinho e fiquei eu aqui no Insta Trocas na Fono buscando ensinar isso para vocês, como escolher a técnica ideal, como indicar, como que o fono consegue ter essa habilidade de escolher a técnica ideal. E aí semana passada nós falamos sobre já vários pontos importantes e agora vem mais um deles. Então assim, bom, você já escolheu, você já fez todas as etapas anteriores que eu já falei, e aí beleza, você escolheu a técnica ideal. E aí, como saber se realmente essa técnica é a ideal? A gente precisa ter muita certeza disso, tá, pessoal? Assim, a gente precisa ter muita segurança, por quê? Porque nós vamos indicar essa técnica para o paciente, ou essas técnicas, enfim, as nossas estratégias, nós vamos indicar para que o paciente faça em casa. Então, nós vamos dar uma recomendação para ele, ou que seja uma prescrição, digamos assim, de exercício, de quantidade, de série. E a gente não pode fazer o nosso paciente perder tempo, ou mesmo ainda correr o risco de piorar o seu quadro clínico em voz. Então a gente precisa ter muita segurança, muita certeza nessa indicação. E tem várias coisas que eu vou falar hoje que a gente pode fazer. E óbvio, né, que se você percorreu essas etapas que eu falo e que eu também explico no curso Raciocínio Blindado, com muito detalhamento, assim, muito passo a passo, de uma forma muito simplificada, se você seguir todo esse passo a passo, vai chegar nessa etapa de ter escolhido a técnica e vai ocorrer tudo bem, tá? Mas assim, você escolheu, e aí? Tá seguro de que aquela técnica é ideal, de que essa técnica vai funcionar ou ainda está em dúvida? Então vamos lá. Uma das primeiras coisas, digamos assim, que a gente pode fazer
é a prova terapêutica. E eu recebo muitas perguntas. O que é uma prova terapêutica, Mara? O que é uma prova terapêutica? Você sabe o que é uma prova terapêutica? Nós temos as provas diagnósticas e as provas terapêuticas. As provas terapêuticas são provas que eu vou fazer imediato ali para ver se aquela técnica ela surtiu efeitos positivos no meu paciente ou não. Às vezes, gente, acontece que uma técnica que é indicada para o caso, ela não surte efeitos positivos. Ainda tem essa, né? Não é fácil a nossa vida de fono, né, gente? Mas acontece isso, tá? Eu já vou explicar por que muitas vezes isso acontece. Mas o fato é que a gente precisa fazer, então, né? Uma sugestão que eu dou é fazer uma prova terapêutica. O que é uma prova terapêutica e como é que eu faço essa prova terapêutica? Bom, uma prova terapêutica é um teste, né, uma prova, para saber realmente se aquela técnica ela surte o efeito que a gente quer no nosso paciente. E para a gente saber se ela surte o efeito que a gente quer, óbvio, né, gente? Primeiramente eu tenho que saber qual é o efeito que eu quero. Eu não vou fazer uma técnica só porque eu vi, isso é um perigo, tá, gente? Isso é um perigo, assim, ó. Ai, vou fazer uma, olha que legal, eu vi no Insta da fulana, da ciclana, eu vi uma técnica nova, eu vi uma técnica legal. Vou tentar fazer com o meu paciente. Não, gente, nós não vamos fazer testes assim, né? Ou então, nessa busca de variar, a gente vai pegar uma técnica aí que a gente acha interessante, que a gente acha legal, ou uma técnica que o meu paciente nunca fez ainda, né? Às vezes ele é um cantor e ele já conhece 500 técnicas. Aí a gente acha que a gente precisa trabalhar uma técnica diferente com ele, que ele ainda nunca viu, que ele não conhece. Então, cai nessa tentação. Cuidado, tá, gente? Antes de a gente fazer uma prova diagnóstica para saber se aquele efeito que a gente quer foi atingido, nós precisamos ter muito essa clareza sobre qual é o efeito que eu quero, o efeito que eu desejo ocasionar nesse meu paciente, tá? Porque às vezes assim a voz ela não vai, num primeiro momento, num primeiro dia, digamos assim, de execução, ela não vai chegar a ficar super melhor da maneira que eu espero. Então ela vai, por exemplo, melhorar em algum ou em alguns aspectos. E a gente tem que procurar essa melhora desses aspectos, se houve uma modificação nesses aspectos. Já vou explicar um pouquinho melhor isso, tá bom, pessoal? Mas então a prova terapêutica é isso. Por exemplo, eu posso gravar a voz antes da técnica, o paciente faz a técnica conforme as séries e o número de repetições que a gente recomenda, ele vai fazer essa técnica e depois eu gravo de novo. Aí eu ouço, o paciente também pode relatar a sensação que ele tem, tá? Isso é bem importante, ele relatar qual é a sensação que ele teve. Às vezes a gente vai fazer uma técnica e depois disso ele sente dor, tá? Sente ardência na voz, opa! A prova terapêutica, então, ela não foi positiva. Imagina se o paciente fizer essa técnica em casa, 5 dias na semana, ou 6, ou até mais, dependendo do número de vezes que você sugere para ele fazer, e ele vai sentir ardência. Será que é esperado sentir ardência? Provavelmente não, né? Depende aí dos objetivos que a gente tem, mas muito provavelmente não é ardência que a gente deseja que o paciente sinta, tá? E aí a gente vai fazer esse monitoramento. Nós podemos também fazer esse monitoramento com base, por exemplo, na análise acústica, também podemos utilizar, né, essa gravação que a gente realizou para fazer análise acústica. Eu uso muito a avaliação perceptiva auditiva mesmo, a minha percepção sobre o que essa voz mudou. Ou será que não mudou nada, né? Se não mudou nada, pelo menos a sensação do paciente tem que ter apresentado, assim, modificações. Sensação de melhora na voz, sensação de voz mais fácil para sair. Então, para quem está entrando, estou falando sobre as provas terapêuticas, tá? Então, como fazer as provas terapêuticas? As provas terapêuticas nós vamos realizar nesse momento, na primeira vez que o paciente está fazendo a técnica, tá? Para a gente pensar
e decidir se a gente vai recomendar essa técnica para o paciente realmente treinar em casa, tá? E se ela não surtiu efeito, por que será que ela não surtiu efeito? Né? Lembra que eu falei, ela precisa pelo menos dar uma melhora aí na sensação do paciente. Claro que ela não vai ainda, né, nesse momento imediato aí de execução, de verificação, de antes e depois, ela não vai melhorar tudo que precisa, óbvio, né? Porque se fosse assim, ia ser muito legal a nossa atuação, a gente ia conseguir fazer essa técnica como se fosse um remédio, né? E aí o paciente não iria precisar treinar em casa, ia ser bom para todo mundo, os pacientes iam adorar também, né? Mas não, ele precisa treinar em casa, precisa ter esse número adequado de repetições. E aí a gente já falou aqui também sobre a questão da fisiologia do exercício, já falei numa live, foi na quarta passada, eu falei sobre isso, sobre como, quais são os princípios aí da atividade muscular que a gente precisa considerar para fazer um exercício ideal, para fazer um número de séries adequado. A gente não pode passar um número de séries que seja super alto para o paciente. Quer ver um exemplo? Vamos supor que esse paciente ele tem uma demanda vocal super grande, ele trabalha aí uma loucura, né? Como às vezes acontece, eu dou um exemplo de professores muitas vezes, porque professores são realmente profissionais que muitas vezes trabalham de manhã, de tarde e até de noite. Então, faz de conta que é um professor que trabalha 40 horas no município e 20 horas no estado, né? Ou 20 horas numa escola particular, por exemplo. É um professor que tem uma grande demanda vocal. Para esse professor, como que eu vou pensar no número de séries? Claro que eu preciso equilibrar isso também, juntamente com as orientações que ele vai precisar seguir, aí no uso da voz dele. Mas é um paciente que eu não posso pedir que ele faça, por exemplo, 3, 4 vezes por dia, enfim, né? Aí depende também do número de repetições. Por quê? Porque daí aí vai ser demais para ele. Ele não vai dar conta de ficar falando até o final do dia, porque, gente, a nossa musculatura, ela não como que eu vou falar? Ela pode fatigar, né? Ela não tem uma resistência infinita. A gente precisa respeitar essa resistência individual do paciente, né? Eu não posso dar uma prescrição exagerada, mas ao mesmo tempo, se eu der uma prescrição de exercício muito baixa para ele, aquilo lá nem vai fazer nem cosquinha, como diz, né? Não vai nem fazer cosquinha sobre a dinâmica muscular dele. Tá? Então, lembram dos princípios que eu falei na quarta-feira? Não sei se vocês assistiram, mas a gente tem aí o princípio, né, da sobrecarga, que diz o quê? Que a gente precisa fazer com que um exercício físico ou um exercício físico-vocal, ele tem uma carga um pouquinho maior do que é habitual para o paciente, porque senão ele não vai melhorar a resistência. Então, esse professor aí que eu tô falando, claro, tô dando um exemplo aqui aleatório, mas assim, faz de conta então que esse professor, ele trabalha essas 60 horas que eu falei, nem falei ainda sobre características vocais e óbvio que tudo depende da patologia que ele tem também, do que são os hábitos dele, mas eu tenho certeza que uma das coisas que eu trabalharia com esse professor seria a melhora da resistência vocal, né? Ou seja, ele precisa ter uma resistência maior, ele precisa falar tudo isso durante o dia, tudo isso durante a semana, e ele precisa chegar ao final da semana ainda com voz, porque senão é a hora boa do final de semana, que ele vai estar com a família, com os amigos, ele vai ficar sem voz, né? Então a gente precisa considerar muito importante assim esse número aí de repetições que a gente vai pedir para o paciente fazer. Óbvio, então, né, que a prova terapêutica aí não vai representar todos os resultados que a gente quer, que a gente deseja, mas a gente precisa ter uma base aí se alguma coisa mudou ou não. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Às vezes, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está procurando, porque às vezes uma prova terapêutica ela pode dar um resultado um pouquinho negativo,
Calma que eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Faz de conta aí que eu tenho uma disfonia, que o paciente que ela tenha sido originada por aumento da tensão muscular, tá? Então ele pode ter comportamentos aí de uso abusivo da voz, né? Comportamentos inadequados. Tomar água. Então, faz de conta que eu tenho aí essa disfonia com aumento de tensão. Pode ser, por exemplo, um caso de nódulos vocais, poderia ser, ou poderia ser uma disfonia comportamental, funcional mesmo, com algum tipo de presença de alguma fenda vocal típica de hipertensão. Por exemplo, né, a fenda triangular médio-posterior, que é aquela que precede os nódulos vocais, poderia ser. E aí, faz de conta assim, que eu avaliei a voz desse paciente e que eu percebi que se o paciente tem fenda, provavelmente ele pode ter um pouco de soprosidade em graus variados, depende desse tamanho de fenda. Ele pode ter talvez um pouco de rouquidão na voz. E, né, em função desse aumento da tensão muscular, provavelmente ele vai ter também fadiga vocal, né? Ele vai ter essa queixa provavelmente, tá? Vai ter essa queixa de perder a voz durante o dia, final do dia, chegando mais perto do final da semana. Por quê? Porque além dele ter um uso da voz bastante grande, ele tem aumento da tensão muscular. Isso significa que ele está usando mais ainda a reserva energética muscular. Entenderam? É a mesma coisa assim, ó. Se vocês, por exemplo, vamos fazer uma comparação, né? Se eu estou andando de bike, né? Eu posso estar andando normal, ou eu posso colocar a marcha naquela marcha mais pesada, que eu preciso fazer mais força, sabe? O que acontece quando a gente precisa fazer mais força? A gente cansa mais rápido, né? Então é mais ou menos essa analogia. Se eu tiver um paciente que tem aumento da tensão muscular, por mais que ele é uma coisa inconsciente, assim, ele não percebe que ele está tendo esse aumento, tá? Ele tem aumento dessa tensão, ele pode ter até uma loudness mais elevada, justamente porque é como se ele tivesse sempre, essa contração muscular está sempre exagerada, é como se ele tivesse carregando um peso a mais, né? Além dele ter uma contração muscular, né? Contrai e relaxa da musculatura e vocal, ainda ele está contraindo mais do que o normal. Então, certamente vai ser um paciente que ele vai ter a tendência de ter fadiga ao longo do dia. Então, o que eu preciso pensar em algum exercício para esse paciente? Óbvio que, e além mais uma característica que geralmente a gente percebe nesses casos de aumento de tensão, pode ter ou não, mas é a voz comprimida, né? Então, aquela voz mais apertada, assim, né? Aí ele já vai perdendo a voz e acaba apertando cada vez mais também, compensando para poder ficar com voz ainda por mais um tempinho, né? Então, ele vai criando esse hábito de falar com a voz apertada, de fazer aumento da contração até para falar mais forte, enfim. Então, esse paciente aí que nós temos um paciente fictício. Vou escolher uma técnica para ele, claro que eu vou ter que considerar todos os aspectos da avaliação, né? Que eu pensei para ele, ver quais os aspectos aí que eu preciso trabalhar. E aí, gente, eu vou escolher uma técnica que vai trabalhar a maior parte, né? Ou pelo menos mais de um aspecto aí ao mesmo tempo, né? Porque se eu vou trabalhar um aspecto por vez, eu corro o risco também de demorar muito para esse paciente melhorar. Então, eu vou escolher uma técnica baseada na fisiologia dela, baseada na avaliação do paciente, enfim. Vou escolher uma técnica que melhore aí mais aspectos de uma vez desse paciente. Beleza, então vou fazer a prova terapêutica com o meu paciente. Ele vai fazer a técnica, eu vou fazer a gravação antes e depois, e também vou perguntar para ele quais as sensações que ele está sentindo aí depois da técnica. O que acontece, gente? Olha só, presta atenção no que eu vou falar, tá? Pensa que um dos fatores
desse paciente fictício que eu falei para vocês aqui, um dos fatores bem importantes que está contribuindo para a manutenção dessa disfonia, para o aumento do esforço muscular desnecessário, para a ocorrência de fadiga vocal, é o que? É o aumento dessa tensão, né? É um aumento exagerado da tensão muscular. Então, óbvio que eu vou ter que escolher uma técnica que vai reduzir, né? Vai reduzir essa tensão do paciente. Ele vai ter que fazer um menor esforço para quê? Para ele também acostumar a musculatura dele que, olha, esse aqui é o jeito certo de contrair, né? Não precisa fazer uma contração exagerada. Os nossos exercícios vocais, eles vão gerar também, conforme a repetição, além deles gerarem uma modificação muscular, né? Uma readaptação muscular com aumento de força, aumento de resistência e conforme aquilo que a gente queira, eles vão gerar também uma readaptação neuronial, ou seja, eles vão gerar, vão ter a tendência de gerar uma adaptação nesse paciente. O paciente ele vai acabar se adaptando a uma forma mais adequada de usar a musculatura dele, entenderam? Então, se eu quero que ele faça, por exemplo, menos esforço vocal, eu vou fazer a técnica também, daí com menos esforço, para que ele automatize esse padrão aí com menor esforço, porque eu desejo que ele faça isso durante a fala também. E aí, vamos lá, fiz a técnica com menor esforço e a tendência dele, depois que ele terminar as repetições da técnica, é ele estar com a voz um pouco mais também relaxada, né? É igual quando a gente utiliza a voz, por exemplo, um professor fica falando com a voz mais forte, mais impostada, chega no final da aula e se ele não fizer um desaquecimento, ele chega em casa falando dessa mesma maneira, né, com a família, com os filhos, assim, falando forte, de uma maneira desnecessária. E o mesmo acontece o contrário também. Se eu fizer a técnica de uma forma um pouco mais relaxada, digamos assim, um pouco com menor contração muscular, a tendência dele depois da técnica vai ser também usar a voz, tipo assim, um pouco mais relaxada. E aí, gente, olha só, faz de conta que esse paciente então tem, né, nódulos vocais. Eu dei algumas opções do que ele poderia ter, mas faz de conta que ele tem nódulos vocais. Se ele tem nódulos vocais e ele está fazendo um esforço vocal, tá apertando a laringe, está comprimindo a voz, pode ser que a soprosidade e a rouquidão sejam um pouquinho mascaradas em função desse aperto que ele faz na laringe. Só que um dos meus objetivos era justamente reduzir a tensão. Por quê? Porque essa tensão exagerada foi o que ocasionou, em primeira instância, esses nódulos, faz de conta, tá? Tô falando aqui um paciente fictício. Essa tensão exagerada foi aquilo que tem ocasionado a fadiga muscular vocal, tá? Então, eu quero que ele reduza essa tensão. Fez a técnica, reduziu, e aí depois da técnica, é possível, gente, que a voz dele fique um pouco mais rouca e um pouquinho mais soprosa, porque ele liberou essa tensão excessiva. Então, se ele liberou esse aperto da laringe, vamos dizer assim, a rouquidão gerada por esses nódulos vocais e gerada por essa fenda aí que nódulos vocais também vão ocasionar, vai fazer com que a voz fique mais rouca e mais soprosa. Mas se o meu objetivo é reduzir a tensão, reduzir essa hipertensão, eu tenho uma prova terapêutica positiva, tá? E aí eu vou sugerir que esse paciente realize esse exercício em casa, porque embora tenha aumentado um pouquinho a rouquidão e um pouquinho a soprosidade, atingiu o meu objetivo, que era reduzir a hipertensão, tá? Isso a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter muito claro o objetivo que a gente deseja trabalhar com o nosso paciente. Nem sempre, ele tem a voz rouca, soprosa, nem sempre num primeiro momento a gente deseja
melhorar tudo, né? Então a gente vai escolher aquilo que a gente deseja melhorar e aí sim a gente sugere, né? Se a prova terapêutica ela gerou aquilo que eu esperava, eu indico ele para ele fazer em casa. Então, cuidado só para não se confundir com essa questão. É interessante, se vocês ficarem em dúvida, olhar a gravação e olhar de novo toda essa minha explicação aí, tá bom, pessoal? Não é assim, ó, não é que a Mara disse que a voz pior é melhor para o paciente, depende dos parâmetros que eu estou analisando, tá bom? Coloquem aí nos comentários comigo também, aqui se vocês conseguirem entender essa parte, né? Sobre a prova terapêutica, nem sempre, tá? Nem sempre vai gerar uma piora de outro aspecto. Acontece que nesse caso aí, se esse paciente, por exemplo, ele reduziu a tensão, né? A tensão era um fator aí importante para ocasionar, né? Para gerar em primeira instância essa disfonia e também um fator importante para a manutenção dessa disfonia. Então, se eu tirar essa tensão, é muito possível que esse paciente vá melhorar depois, né? Aos poucos esse nódulo também vai ser possível de ir reduzindo ele ali, ó. Já tô recebendo aqui feedbacks, que bom que deu para entender, eu sempre fico preocupada com essa explicação, porque às vezes pode gerar uma interpretação contrária, tá? Mas é isso aí então, pessoal. A prova terapêutica é um dos aspectos que a gente pode fazer para ver, né, se esse paciente vai poder realizar a técnica em casa ou não. E é muito importante outro aspecto também, gente. Agora vamos pensar assim, a prova terapêutica não ficou legal, não ficou positiva, né? O que acontece? Às vezes o paciente sentiu ardência, sentiu um desconforto na voz. O que acontece? Muitas vezes, gente, esse paciente ele vai fazer algum aspecto errado da técnica, tá? Isso é bem comum, por quê? Pensa nesse paciente aqui que eu dei o exemplo anterior. Ele já tem um aumento de contração muscular que é habitual para ele. Ele já está acostumado a fazer essa voz comprimida, a voz apertada. Então, se eu não ficar ajudando ele durante a técnica, monitorando, o que vai acontecer? Ele vai fazer a técnica assim também, ele vai fazer a técnica errado. E aí ele vai ter uma piora na voz, piora de verdade, assim, tipo, vai arder a voz, vai doer, enfim, tá? Então a gente tem que, esse é um dos pontos também importantes até, acho que faz 2 semanas eu conversei com uma aluna também do raciocínio blindado e ela falou isso, né, que ela entendeu a importância de monitorar. Não é só dar o exercício para o paciente ele fazer, é importante também a gente monitorar a execução durante a técnica do paciente, para ver se ele está fazendo conforme a maneira que a gente quer que ele faça, conforme a maneira que é indicada. Porque se ele fizer errado, aí ferrou, né? Aí ferrou, ele vai fazer em casa errado também. Então, assim, a gente precisa ter certeza que para a gente poder indicar esse exercício para o paciente fazer em casa, que ele tenha que ter feito certo. Porque senão vai ser um problema. Aí vai ser um problema, aí o paciente vai piorar a voz. E isso é super importante, tá? É super importante mesmo. Por isso, gente, eu sou uma pessoa assim, ó, que eu sou muito contrária, sou muito contra, não sei qual é a postura aí de vocês, depois vocês me contem, mas eu sou muito contra essa coisa assim da gente ficar passando algum exercício nas redes sociais, sabe? Porque os pacientes, todo mundo procura soluções muito rápidas, as pessoas querem uma solução. Se eu tenho algum problema, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu agora não tô fazendo exercício físico, até tô assim falando aqui com vocês porque eu quero começar, mas não tô fazendo exercício físico, então, né? Tô com uma resistência física aí baixa, enfim. Não gostaria de ter que fazer todo dia. Tarará. Se alguém me desse uma solução assim muito mais rápida, nossa, claro que eu ia querer, né? Não precisa fazer exercício, agora a gente tem um substituto aí. É só fazer tal coisa, enfim, uma vez e deu. Claro, a gente está sempre buscando soluções mais rápidas, né? E os pacientes também são assim. Então, às vezes, assim, quando a gente dá algum exercício numa rede social, gente, olha só, né? Olha aqui, ó, sou, né, uma fono e tal, olha aqui, ó, tem um exercício bom. Façam aí de tal jeito, ajuda, tal. O que acontece?
O paciente ele vai estar lá na casa dele, ou o seguidor, enfim, a pessoa que for ver aquele vídeo seu na rede social, ele vai estar em casa sozinho, ele não vai ter um fono junto com ele. Ele vai fazer o exercício do jeito que ele acha. Se ele tem aumento da tensão muscular na fala, ele vai fazer isso no exercício também, tá? E sem falar que a gente não vai estar lá monitorando as contraindicações de cada exercício. Ele vai fazer do jeito que ele sabe. E aí, gente, o que vai acontecer? Ou a voz pode até piorar, a voz para o paciente, ou aquela voz ela não vai ter efeito benéfico, não vai melhorar, esse exercício não vai melhorar a voz do paciente. E aí, se ele já não procurou a fono num primeiro momento, porque ele está buscando uma solução mais rápida, depois que ele encontrou uma fono que diz um exercício para ele que ele tem que fazer e não adiantou, perdão, ele vai pensar assim, ó, se eu já fiz de graça que não adiantou, também não vou gastar dinheiro com isso. Porque não adianta, eu já tentei e não adianta, tá? Então, de verdade, eu acredito mesmo que isso, assim, essa coisa, eu acho que a gente precisa, sim, conscientizar os pacientes, falar, né, sobre a nossa atuação, aumentar a consciência das pessoas de que nós podemos ajudá-las, sabe? E a maneira com que a gente pode ajudá-las é realmente avaliando, tratando de uma forma individual. A gente tem que estar presente nas redes sociais em função disso. Agora, eu sou muito contra essa coisa de passar algum exercício assim, sabe? Fazer um vídeo para exercício para isso, um exercício aí de aquecimento para todo mundo. E a gente tem que cuidar também que aí nos livros a gente tem alguns exercícios que falam assim que essa é uma técnica universal, todo mundo pode fazer. Porém, gente, todo mundo pode fazer se fizer certo. Qualquer exercício do mais simples possível, se o paciente fizer algum aspecto errado, se ele usar o volume errado, se ele fizer a frequência errada, a gente já falou, né? Falamos numa live anterior também sobre alteração de frequência. Então, se o paciente fizer a técnica com alteração de frequência, e se a frequência for o ponto principal aí da alteração dele, não vai melhorar nada, não vai mudar nada. Então, vai ser aquele paciente que vai, inclusive, perder tempo, né? Ele vai ficar fazendo, ainda se é um paciente que segue, que faz, né? Olha, só vi um vídeo de tal coisa. Eles acabam perdendo tempo. Então, eu sou muito reservada quanto a essa questão de ficar passando exercícios aí nas redes sociais. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente falar, né? Da prova terapêutica já falei, sobre a questão de monitorar também conforme o objetivo. Então, eu vou ter um objetivo e vou monitorar essa execução dele conforme o objetivo que eu quero. Nem sempre é reduzir a tensão, tá? Às vezes é aumentar um pouco, de acordo aí com o que a gente espera do nosso paciente. Prescrever um número de repetições adequado também, porque às vezes o paciente vem de uma semana para outra e a voz não melhorou como a gente esperava. Aí a pessoa fica desesperada, né? É o exercício. Não, vamos trocar esse exercício aí, vamos passar outro, tá? E às vezes não é o exercício, às vezes é o número de repetições que não foram, às vezes, suficientes ou não foram adequadas, né? Então, a gente precisa ter, assim, aparar todas as arestas aí para que a gente consiga garantir que esse nosso paciente tenha um efeito positivo. E é isso, pessoal. Foram essas as anotações aí que eu tinha para passar para vocês em relação a essa live de hoje. E para quem gostou do vídeo, para quem acha que aprendeu alguma coisa, teve alguma diferença em algum desses aspectos, encaminha também para os colegas fonos e depois me conta nos comentários qual foi o insight que você teve com essa live de hoje, com esse vídeo, o que você aprendeu. Para mim é importante também esses feedbacks, né? E nos vemos amanhã de manhã, temos mais live, esse mesmo horário, às 7 da manhã. E amanhã à noite já começa a jornada Descomplica Fono. Anota, por favor, na sua agenda para não perder, porque tá muito bacana, tá? O aprendizado realmente aí vai mudar, assim, a prática de vocês da água pro vinho. Tá bom, pessoal? Até amanhã na nossa próxima live. Abraços e bom feriado para todos!